de fato acontece com alguém que já no primeiro momento solta essa? Será que de fato essa alegação está acima da lei? Ela vai conseguir se safar de possíveis acusações com esse discurso? Pois bem, para responder esse questionamento, a gente foi atrás de quem sabe falar sobre isso de verdade e com competência, que é o doutor Alexandre, grande parceiro aqui do Cidade, advogado criminal que atua aqui na cidade de Uberlândia e em toda a região. E a pergunta que não quer calar, doutor. E aí, o que acontece agora? Ela de fato está acima da lei ou não é bem assim que a coisa funciona? Boa noite. Boa noite, Luciana. Obrigado pela oportunidade. Luciana, não é bem assim. Nós temos um incidente, né, que a gente chama de incidente de insanidade mental. Então, demonstrado que a pessoa que está sendo acusada de crime tinha algum problema psiquiátrico, algum problema psicológico grave, que naquele momento ela não sabia o que estava fazendo, que a gente fala que tinha algum problema realmente mental mesmo. Então, precisa desse primeiro diagnóstico, né, que ele tinha realmente algum tipo de problema, para instaurar esse procedimento. O simples uso de medicamentos controlados, ainda mais hoje, né, em que a saúde mental é tão falada, muita gente procura essa ajuda, toma medicamentos. O simples medicamento controlado não faz a pessoa realmente não saber o que está acontecendo. Então, para o juiz iniciar esse procedimento, que ele pode ser iniciado tanto pelo juiz, o Ministério Público também pode solicitar e a defesa dela também pode instaurar esse procedimento. Então, caso tenha elementos mínimos, ou seja, laudos médicos apontando que ela já tinha algum outro tratamento anterior, então, assim, se ela estava tomando medicamentos controlados, a gente entende que ela estava passando por algum atendimento com psiquiatra ou com algum médico especialista. Então, ela passando por esse tratamento, tendo alguns laudos médicos que realmente mostram que ela tinha algum problema psiquiátrico grave nessa proporção, o juiz pode instaurar esse procedimento para apurar melhor. Aí ele vai nomear um perito da confiança do juízo para poder iniciar todos esses trabalhos. Mas a simples alegação que ela tinha uso de medicamentos controlados não é o suficiente para abrir esse procedimento. É extremamente burocrático, é uma análise muito aprofundada que é feita. Sim. Tem um entendimento pacífico já do STJ, que ele entende que para dar entrada tem que ter esse laudo preliminar, ou outra prova, seja testemunhal, seja de comportamento do acusado, demonstrando que ele tinha realmente algum problema psiquiátrico. Mas sem essa prova, o juiz não vai instaurar o procedimento, mesmo porque ao instaurar o procedimento, o processo principal fica suspenso até que seja feita toda essa apuração para ver se ele realmente tem condições de responder o processo ou não. Bom, esse caso em específico do fato da Isabela ter sido levada, ela pode ser caracterizada como dois crimes, né? A gente tem que ver agora em qual ele será enquadrado. O que pode acontecer com essa médica, legalmente falando? Então, a princípio, a Polícia Civil entendeu que ela estaria cometendo o crime de sequestro qualificado, mas tem outros crimes, outros tipos penais, que está previsto lá no Código Penal, que seria o artigo 239, que seria a subtração de incapaz, que esse é um crime mais geral. Então, entende-se quando há a subtração desse menor. E tem um outro crime mais específico, que seria a subtração do menor para colocar em novo lar, seja para ela criar como se mãe fosse, seja para que ela colocasse num lar distinto. Então, eu acredito que a Polícia Civil vai iniciar agora as investigações para apurar melhor isso. Pelo que a gente já viu até o presente momento, já teria a compra, né, de alguns materiais, ela já estaria com algumas coisas na casa dela, pronto, né? Que já dá para pressupor que ela talvez ficaria com esse bebê, mas a Polícia Civil ainda vai investigar melhor e ela ainda pode responder ou pelo sequestro qualificado, como está agora inicialmente, ou pode ser colocado outros tipos penais de acordo com as investigações vão evoluindo. Em resumo, para acalmar o nosso telespectador que acha que a lei não vai ser aplicada a ela, não é bem assim. Independentemente do crime que seja imputado a ela, haverá sim uma penalização. Não, sem dúvidas. Agora já foi, né, lavrado, né, auto de prisão em flagrante delito, ela inclusive já está na unidade prisional. Então, agora o Poder Judiciário já foi comunicado a sua prisão e agora o próximo passo é a audiência de custódia. Nessa audiência de custódia vai ser avaliado as condições da prisão, ou seja, se ela sofreu algum tipo de maltrato por parte das equipes de segurança, se foi respeitado todos os direitos dela e quais foram as condições da prisão dela. Então, vai verificar se o tipo penal está corretamente aplicado e se há algum outro procedimento que seja necessário nesse momento. Inclusive, a possível avaliação da insanidade mental, tanto pelo juízo como pelo Ministério Público e a defesa dela.
E sobre a questão de atuação na área médica, aí já não é com a polícia, já é um trabalho todo desenvolvido direto pelo Conselho Regional e Conselho Federal de Medicina. Não, sem dúvidas. Cada órgão ele é independente, então o Conselho Federal de Medicina pode instaurar um procedimento para apurar a conduta dela, para verificar se viola ou não algum tipo de dispositivo médico, da ética médica, e isso vai ser andar de maneira apartada do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não tem influência nessa apuração do Conselho Federal de Medicina. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que quem está em casa também está agradecendo, porque a gente ansiava muito para entender como tudo isso funciona e para ter certeza que, de fato, nós teremos aí uma penalização para essa mulher. Obrigada, novamente. Eu que agradeço.